E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz, o canal que não tem mimimi. Muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo aqui do nosso canal, para a gente discutir um pouquinho sobre o Palmeiras, trazer algumas informações, trazer alguns debates, algumas resenhas e a nossa opinião, que é o que eu julgo mais importante aqui, para a gente dar aquela bela resenhada com vocês, tá legal? Antes da gente ir pro vídeo de hoje, que tem bastante coisa, mas eu não vou nem falar antes o que tem, então deixa para você ver lá no vídeo. Antes da gente ir, eu só queria pedir para você dar aquele like marotão, porque a gente está aí na pegada de chegar aos 50 mil inscritos, 50k, que é a metade da nossa meta principal, porque eu quero aquela plaquinha do YouTube, tá? Então 50 mil é a metade da nossa meta principal, que é os 100k, para conseguir a placa do YouTube, diante de tanto trabalho que a gente tem aqui. Não é fácil não, né? E vamos pra frente. Vamos lá ver o que a gente tem para falar hoje. Tarja sobre o título do Palmeiras em 1999. Polêmica, o Corinthians colocou uma tarja em cima do Palmeiras, das conquistas do Palmeiras. O rival do Timão conquistou a competição pela primeira vez naquele ano, né, em 1999. Normal pela rivalidade ou atitude pequena para um clube como o Corinthians, hein, velho Vamp? Pequena. O Palmeiras é campeão, a taça tá ali. A rivalidade, por que o Corinthians é grande? Por que o Palmeiras é grande? Porque tem essa rivalidade. Se tá todo mundo ali, velho, eu acho isso uma coisa pequena. E pra você, Fábio Piperno? Acho que a única coisa grande do Corinthians hoje é o tamanho da dívida, né? Uma atitude pequena, sim. O São Paulo também foi. Pode seguir, Piperno. A gente está falando aqui, portanto, dessa taça, da polêmica aqui, a réplica da taça da Libertadores na Arena Corinthians. Atitude pequena do Corinthians ou normal pela rivalidade, Mauro César? Eu queria saber quem teve a ideia, né, de colocar aquela tarja, né? Uma bobagem colossal. E é um tiro no pé, né? Porque como o troféu da Libertadores tem as plaquinhas com os campeões, e o Palmeiras ganhou esse título em 3 ocasiões, é óbvio que tem o nome do Palmeiras ali, né? Todo mundo sabe que tem do Palmeiras, tem do Boca Juniors, tem do River Plate, tem do Corinthians, tem do Flamengo, tem do São Paulo, tem do Santos, tem do Grêmio, tem do Inter, tem do Cruzeiro, tem do Galo. E, enfim, tá tudo lá. Então, qual o sentido, né? Na verdade, você acaba chamando a atenção negativamente para o próprio clube. Tem que ter. Acho que isso é falta de altivez. Você, olha, não, eu tô ganhando aqui, é o rival, tá, a taça tá aqui, um abraço. Que besteira. Agora, quem é o pai da criança, né? Quem é o gênio que tem essa ideia, né? Mas não aparece, né? Nessas não aparece. Lá por dentro. Que mal, né? Eu não ia falar desse assunto, torcedores. Ontem eu coloquei um vídeo onde caberia melhor esse tipo de assunto aí com relação a essa tarja, né? Da Libertadores, lá do Timão, daquele time da âncora, né? Enfim. Mas ontem alguns inscritos me pediram, eu queria ouvir a tua opinião sobre a questão da tarja, etc, etc. E aí eu tinha visto esse pequeno vídeo, né, na internet, e eu achei muito interessante, apesar de não ir muito com a cara das pessoas que estão aí no vídeo, não tenho problema em dizer isso, não gosto de alguns que estão aí no vídeo, mas às vezes a gente é obrigado a concordar com a opinião dessas pessoas, e hoje eu estou concordando com a opinião deles todos, tá? Eu acho assim, que o time do Corinthians é um grande time, porque se não fosse, assim como o Vamp falou, se não fosse um grande time, jamais seria nosso arquirrival, né, o nosso grande rival, porque assim somos também grandes. Então, se fosse um time pequeno, não seria nosso rival, e é um time grande, o Corinthians, mas ele vem numa soma de atitudes pequenas, e essas atitudes pequenas, como essa questão de colocar uma tarja em cima de um título legítimo do Palmeiras, que ali está flagueado e marcado, é uma atitude pequena, né, de quem pensa pequeno. E essas atitudes pequenas somadas vão apequenando um time grande, como é o time da âncora. Então o time da âncora vai se apequenando cada vez que tem grandes atitudes erradas como essa. Eu digo grandes no sentido do tamanho do erro, né? Não sei se me fiz entender, mas assim, absurdo, atitude muito minúscula, muito pequena, totalmente desnecessária. O futebol ele tem que ser resolvido lá no retângulo e não com tarja Nossa, é isso. A minha opinião, para quem pediu, é essa. É a atitude minúscula de um time que está se apequenando. Vamos para a próxima.
Conversando hoje cedo com umas pessoas, né, a gente estava falando sobre a intenção do Palmeiras no Alário, no Lucas Alário, né? A gente sabe que quando a janela estava aberta e o Palmeiras, de repente, havia uma suposta, né, um suposto interesse no Lucas Alário, o Bayern estava pedindo na faixa de 13 milhões de euros, né? O que acontece agora é assim, o Bayern já declinou dessa pedida e já está falando em torno de 6 milhões e meio de euros, o que já começa a viabilizar a vinda do Lucas Alário para o futebol brasileiro, tá? Então os valores começam a ficar mais ou menos dentro de um patamar que a gente tem condição de digerir, 34 milhões de reais. Não é um valor absurdo para um bom jogador. Tá? Só que a gente sabe o seguinte, nessa discussão que eu estava tendo com essas pessoas, né, a gente chegou na mesma conclusão. O Lucas Alário, ele ainda quer jogar mais um pouco na Europa. Então dificilmente ele vai vir para a América do Sul, seja aqui no Palmeiras ou seja lá para o River Plate, né? Que foi o time que o lançou para o mercado, que fez com que a carreira dele deslanchasse. Então assim, ainda tem essa questão. De repente, se não acontecer nada na Europa para que ele fique por lá, que nós aqui achamos que é a intenção do Lucas Alário, de repente ele opte por voltar para o River Plate. Então, para o Palmeiras eu continuo achando, já achava lá atrás, hoje eu continuo achando que vai ser difícil a gente ter Lucas Alário por aqui. Hoje cedo teve reunião da Libra. Libra, torcedor, o que será Libra? Libra é a Liga Brasileira de Futebol, que os 40 times, tanto da Série A quanto da Série B, estão pleiteando criar, juntamente com um banco, que é o BTG, e com uma empresa que vai estar no comando aí desta liga, tá? Hoje teve uma reunião no hotel aqui em São Paulo, num grande hotel, nem sei o nome do hotel, também não vem ao caso. E a nossa presidente, a Leila Pereira, estava lá nessa reunião e houve assinatura de um pré-estatuto, vamos dizer assim, né? Algumas diretrizes, alguns parâmetros para a criação dessa liga, e apenas 8 times assinaram, os outros demais por questões burocráticas, questões administrativas não fizeram essa assinatura, apesar de estarem lá, né? E dentro desses times que assinaram já estava o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Santos, né? O Corinthians, que nós acabamos de falar da Targinha. Mas assim, falando um pouquinho da liga, eu acho o seguinte, se você quer saber a minha opinião, ela é a seguinte. Eu acho que toda a política dentro do nosso país, do Brasil, eu não consigo ver com bons olhos. Eu acho que por trás de todo movimento político, né, de todo movimento organizacional aqui no nosso país, sempre tem uma segunda intenção, né? E eu não vejo diferente com essa Libra, sinceramente, eu não vejo diferente. É claro que a gente precisa hoje melhorar muito o nosso futebol, profissionalizar a arbitragem, a gente precisa ter grandes mudanças, questão do VAR, tem grandes coisas, questão de agenda, questão de uma divisão mais decente dos direitos de televisão, questões contratuais a serem acertadas, tem muita coisa para se arrumar, vamos dizer assim, para se pontuar e muita aresta para aparar, para que o futebol brasileiro fique redondinho assim como a bola. Mas eu, sinceramente, nesse momento que eu acho muito cedo falar sobre essa tal Libra, acho muito cedo, nada aconteceu de fato ainda, tá? Tem-se apenas ideias e um possível texto estatutário, mas possível, né? Então, assim, diante desse pequeno primeiro passo dado, eu acho que é besteira a gente comentar. Mas eu queria deixar isso registrado. Para mim, organização política que se junta para, sabe, para fazer alguma coisa, sempre eu acho que tem alguma intenção além do seu objetivo principal, que seria a organização do futebol. Então, eu vou me deter a não comentar e apenas deixar esse adendo com relação a essas instituições. Vamos para a última de hoje. E outra coisa importante, conforme estava na capa do vídeo, a Leila já está sabendo, porque ela é muito chegada, né, ao staff desse jogador, e eu estou falando do Scarpa, do Gustavo Scarpa, né? Gustavo Scarpa, que ainda não renovou o contrato com o Palmeiras e parece que está num impasse tremendo. E por quê, né? Porque o pessoal, o staff do Gustavo Scarpa, julga que no meio do ano, na próxima janela de transferência, haverá sim uma proposta efetiva da Europa para levar o Gustavo Scarpa para lá, né? Então esse staff bate nessa tecla, ele vai ter proposta, ele vai ter proposta. E a Leila tem uma relação muito boa com o staff do Scarpa, né?
e ela ainda tenta fazer com que essa renovação aconteça, porque é um jogador importante para o Palmeiras, principalmente agora, diante desse nosso elenco tão enxuto. Mas não acontece essa renovação, não está acontecendo, sempre tem um entrave. E eu não sei se essa questão do staff estar dizendo que vai haver uma proposta é para dar uma valorizada, né, no atleta e para que ele consiga uma renovação mais interessante, né, financeiramente falando, então não só a nível financeiro, mas a nível de time, de prazo, ou se realmente vai haver. Então a Leila continua trabalhando na cabeça dessa galera para ver se renova, né, e eles continuam trabalhando na cabeça da Leila, dizendo que tem ofertas e que Gustavo Scarpa não seguirá no Palmeiras. A gente fica aqui no meio do campo, vendo a bola passar para lá, a bola passar para cá, e numa vai, numa volta, a gente traz a informação para vocês, tá legal? Hoje é isso, a gente tem hoje às 21h30 o jogo lá na Bolívia. Palmeiras pode meter mais um 8-1, quem sabe? Ou pode ter um sufoco, porque de repente o time dos caras vem pro tudo ou nada, assim como veio o Juazeirense, né? Na altitude, na casa deles, eles com sangue nos olhos, com raiva de ter tomado 8 no primeiro jogo, de repente podem vir aí com uma missão diferenciada e dar um certo trabalho para o Palmeiras. Palmeiras que inicialmente deve ir poupando alguns jogadores principais. Caso não consiga fazer os gols que quer e deslanchar, vai soltar os jogadores a campo, vai colocá-los para resolver e para a gente ver se consegue essa classificação. Já bate o martelo hoje, inclusive na questão de melhor campanha que a gente está correndo atrás também. Tá legal? É isso e a gente volta. Qualquer novidade, grande abraço. Avante palestra!